Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, verso 1. Abra a sua Bíblia, e esse é o último texto. Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Salmo 144, 1. Diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e treina os meus dedos para a guerra. Diga amém. Coloca a sua Bíblia em cima da cadeira. Vamos orar. Levante as suas mãos. Senhor, bendito seja o Senhor neste lugar. O Senhor que fez os céus e a terra e tudo aquilo que nela há. Mas no último dia o Senhor fez e criou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o Senhor disse que tudo aquilo que o Senhor criou era bom. Mas a última criação, o Senhor disse, isso é muito bom. A tua palavra diz que nós somos a coroa da sua criação, homens e mulheres de Deus que foram chamados segundo o seu propósito, e nós estamos aqui, meu Pai, reunidos como corpo, a igreja dos santos que reúnem todos os domingos, mas não somente os domingos, porque entendemos que quando nós nos reunimos, sejam 2, 3 ou uma multidão, o Senhor se faz presente, e eu creio que hoje o Senhor está aqui, e quando o Senhor se manifesta no nosso meio, há manifestação de milagres, de prodígios, de maravilhas, de cura, porque quando a tua palavra é semeada, Senhor, nos corações, ela produz frutos, e nós queremos e desejamos ser árvores frutíferas, queremos ser homens e mulheres de Deus, Senhor, para manifestar sua glória neste lugar. Eu te peço, nosso amigo doce Espírito Santo, esteja aqui, tomando toda a liberdade, toda a autoridade para falar aos nossos corações, para ensinar, para derramar, para manifestar o desejo e o anseio que o Pai tem para com os filhos, para que nós, filhos, não desviássemos, Senhor, do caminho que nos leva à vida. Levante assim os seus braços e assim, feche as suas mãos. Senhor, que hoje o Senhor nos fortaleça, que hoje o teu Espírito Santo venha com autoridade sobre a igreja e com poder manifeste em nós a sua glória, e para que nós, Senhor, sejamos fortalecidos, preparados, treinados, solidificados, firmados na rocha que é Jesus. E só aqueles que desejam, só aqueles que vieram, só aqueles que creem, só aqueles que manifestam a glória. Eu queria que você expressasse a vida de Deus que você possui neste lugar, glorificando a Deus, dizendo aleluia. Glorifica o mais alto que você pode. Aleluia! Tome os seus assentos. Queridos, noiva do Cordeiro, homens e mulheres de Deus, jovens do avivamento, jovens daquela que a palavra já diz, ei jovens, vocês já venceram o maligno. Tem jovem aqui? Você sabe que juventude não está ligado à idade cronológica.
mas um estado de espírito. Tem muito jovem que é velho. Por quê? Ai, tô cansado. Ai, eu não quero. Levantar cedo. Então, ele já é velho, não consegue vencer a cama. Mas tem, né, aqueles que têm aí 35 anos, como eu, né? Fiz 35 anos, mas eu sou jovem. Eu não tenho tempo ruim. Eu tô assim, ó, me chamou, eis-me aqui, Senhor, vamos, é só se for agora. Eu fico cansado, muitas das vezes, ou muitas vezes, mas eu nunca permito que o cansaço me coloque limites. Então, tem muita gente aqui nos 40 que é jovem. Assim, os 50, que dá um show no pessoal de 15, 16, 17, 18 anos. Os de 40, então, que começaram a viver a idade, né, a maturidade que a vida traz. Então, uma mensagem, meu desejo é que Deus me use como vaso que alcance aí o seu coração. Você sabe que você é fruto do seu passado, das suas escolhas. Você é fruto das suas decisões. As decisões do seu passado te conduziu até este exato momento. Pastor, mas o meu passado foi ruim. Então, o passado ruim te trouxe aqui. Mas tem algo que me chama a atenção, é que, por mais que nós somos frutos de um passado, nós não podemos ser reféns dele. Nós tivemos marcas, tivemos um passado de dor, mas nós não podemos ser governados por este passado e por esta dor. É por isso que Deus nos chamou, segundo o Salmo 144, versículo 1, é que fomos treinados, as nossas mãos, os nossos dedos foram treinados para a guerra, para a peleja, os meus dedos treinados para as batalhas. E por isso que eu dei o tema da minha mensagem é: não seja um covarde na vida. Estava comemorando Dia das Mães. Quem conhece a história dos Dias das Mães? Levante a mão. Você conhece, ô irmã? Já ouviu? Aonde surgiu? Esqueceu? Oi? Vocês estão comemorando algo que vocês nem sabem de onde surgiu? É por isso que o mundo entra, as coisas do mundo entram igual Natal. É uma história boa, entra lá no Google. O nome da mulher é Ana, e é um nome em inglês que eu não vou saber pronunciar. A mulher teve 14 filhos, só sobreviveram 4. Ela estava fazendo um trabalho dentro da igreja metodista para ensinar as mães a higiene pessoal e a cuidarem dos filhos, porque a tuberculose em 1885 não tinha cura, então muitas crianças morriam. Então ela criou aí uma comemoração para honrar a mãe dela.
Lá nos Estados Unidos, em 1908, foi estabelecido o primeiro Dia das Mães. E a filha começou um trabalho, né? Não somente de parabenizar as mães, mas um trabalho para que as mães pudessem exercer os seus papéis de mãe. E é incrível o papel que as mulheres fazem, verdade ou mentira? Mulheres têm um trabalho indispensável na família. Então, parabéns para você, mãe, que Deus te abençoe, que você seja a mãe de Provérbios, sábia que edifica a casa. Eu queria que você desse um aplauso então às mães. Voltando aqui para a palavra, o salmista estava dizendo: bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina as minhas mãos para a batalha e treina os meus dedos para a guerra. Você sabe que desde o princípio, o mundo espiritual está em constante batalha. Desde o princípio, quando Deus deu um destino para o teu povo, eles enfrentaram batalhas, guerras, para estabelecer territórios. E o território que Deus tinha dado, não foi dado de graça. O território que Deus entregou na mão deles, não foi dado de graça. Eles precisaram lutar, eles precisaram enfrentar batalhas, inimigos. Então, desde o início, desde o princípio, o mundo espiritual está em guerra. Apocalipse vai dizer que houve batalha nos céus. E o anjo Miguel batalhou contra o grande dragão. O próprio Jesus disse: houve batalha nos céus e eu vi Satanás sendo arremessado ou vindo à terra como um relâmpago. E não só o mundo espiritual, porque o mundo espiritual influencia o mundo físico, tudo acontece primeiro no mundo espírito, e depois do mundo espírito vem para o físico. Tudo que está na terra são sombras daquilo que está no espírito. Então, nós também estamos constantemente vivendo algumas batalhas, travando algumas guerras. Mas eu tenho já uma boa notícia para você, é que na cruz do Calvário a guerra já foi vencida, a batalha já foi ganha. Jesus na cruz do Calvário venceu por mim e por você. Quando ele desceu no mais profundo, chamado Hades, ele tomou a chave da morte, do inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e junto com ele eu e você. Então nós já com ele se tornamos mais do que vencedores. Mas a vida nos traz constantes crises, tempestades, batalhas, circunstâncias que eu e você enfrentamos. Mas tem algo que tem me chamado muita atenção. E eu, não somente como pastor e pregador, você sabe que qualquer conversa surge uma mensagem, qualquer história nasce uma pregação. E o que eu tenho observado, pastoreando, é que tem algumas pessoas ou algumas circunstâncias que estão aparecendo, estão surgindo. Parece que as pessoas estão se tornando covardes da própria vida. Por um lado eu entendo, porque já fui também covarde. Mas até que eu conheci um homem chamado Jesus. Jesus, ele nunca foi um covarde, antes pelo contrário, ele abraçou a missão, ele
enfrentou aquilo que eu e você enfrentamos, e ele não somente falou, mas provou e mostrou que é possível vencer a vida. É possível vencer Satanás. É possível vencer as adversidades, as crises, as complicações, aquilo que vai surgindo. E aquilo que eu e você não sabe, a experiência nos vai dar conhecimento. Porque tudo aquilo que você enfrenta e você não conhece, ou você busca quem sabe, busca um conselho, ou você tenta resolver, e até mesmo no seu fracasso produz uma experiência, porque na segunda vez você não vai falhar. Então, errar uma vez é ensino, errar duas vezes é persistência, mas a partir da terceira, da quarta já é burrice. Mas é uma sabedoria de Deus, uma graça de Deus que vai tomar a nossa mente e nós vamos entrar aqui no mundo espírito, no conhecimento do princípio da palavra, e tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que vem para nos tirar daquilo que precisamos vencer, nós vamos romper. Vamos deixar de ser covardes, pessoas medíocres, se tornarem vencedores na vida. Quem está comigo? Não, vamos lá, me ajude, queridos. Não, dá uma expresse aí. Não é para me motivar, não. É para você começar a vencer. O que, pastor? Seu sono primeiro. Segundo, a cara de sapo, assim, que parece que foi batizado um pó de vinagre. Não, pastor, mas eu briguei com a minha esposa. É por isso que você deve ser o que mais levante a mão. Você deve ser a pessoa que mais grita, mais celebra. Pra quê? Só para ela ficar pensando, olha que falso, quebrou o pau em casa e agora não é falsidade, não. É que a sua intimidade com Deus e aquilo que você veio buscar aqui é indiferente daquilo que aconteceu na sua casa. Meu Deus, sua vida com Deus deve ser maior do que o problema que seu marido te dá. Eu vou melhorar. Sua vida com Deus, meu filho, deve ser maior do que os problemas que a sua esposa faz. Vai lá, homem de coragem. Dá um glória a Deus aí. Olha o que acontece. A Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 17, versículo 15 e o 16. Êxodo 17, 15 e 16. E Moisés edificou um altar, a qual chamou: O Senhor é minha bandeira, e disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse povo, chamado descendentes de Amaleque, ou os amalequitas, eles são descendências de Esaú. Esse povo, ele era um dos maiores inimigos do povo de Israel. O primeiro vieram os filisteus, segundo os amaleques, ou os amalequitas. Então, os amalequitas, eles é um espírito das trevas, tem uma missão e ele tem um propósito. O propósito é destruir os povos desobedientes, murmuradores, que querem pelejar ou batalhar
entrarem na guerra de qualquer forma. Essa foi uma causa de uma derrota do povo de Deus contra os amalequitas. Abra sua Bíblia, Números capítulo 14, versículo 42. Enquanto você vai abrindo, eu vou lendo. Diz assim: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Números 14, 42. 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, e o Senhor não estará convosco. Contudo, temeriamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Então, o que tem acontecido, eu tenho observado, é que nós estamos entrando em algumas batalhas aonde o Senhor não está nela. Eu não sei se tem alguém aqui, isso aqui é coisa de homem, na verdade não é coisa de homem não, é coisa de menino. Eu tenho certeza que pela cara do Mel que ele fazia isso. Pequenininho então. Já brigou na rua, Melk? Bastante. Quando você estava com alguém maior que você, ou uma galera, a gente se sente grande. É ou não é? Eu era assim. Eu era encrenqueiro quando eu estava com meus amigos. Eu me lembro um dia que eu apanhei, foi a primeira vez, assim, na rua que eu apanhei, porque um dia eu estava com meus amigos, tinha um menino que eu não gostava dele, e eu comecei assim, ó, a provocar ele. E não é porque eu não somente não gostava dele, mas ele era, a cara dele não me agradava. E aí eu tava com uns 3, 4 amigos na casa de um amigo, e ele tava saindo de dentro da casa dele, da casa do amigo dele, e eu cresci porque eu estava com quem? Os meus amigos. E ele foi indo, eu provocando ele, eu falei, bora, pode vir. Aí ele saiu e ele só olhou para mim. Depois eu captei a mensagem. Porque um dia eu encontrei ele, só tomei um sacode dele. Assim, e na verdade eu estava com meus amigos. Só que foi tão rápido, quando meus amigos olhou, eu já estava no chão, já assim. Eu falei, ei, cadê vocês? Ele, o que aconteceu? Eu falei, pois é, apanhei, vocês nem viram, né? É os amigos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está provocando e entrando em batalhas, entrando em guerras, em conflitos, da qual o Senhor não está. A Bíblia vai dizer no versículo 42, volte aí um pouquinho de Números. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Meu Deus, como pode um povo querer entrar numa guerra onde Deus não está? Qual guerra nós vamos ter vitória da qual o Senhor dos exércitos não está no meio? Quem é doido, quem é louco de entrar numa guerra onde o próprio Senhor está alertando? Ei, eu não vou estar no meio de vós. Quem entra? Os rebeldes, os desobedientes e os murmuradores.
Essas pessoas constantemente estão entrando em batalhas, estão entrando em circunstâncias, estão gerando crises que o Senhor não está nela. Como a gente vai ter vitória? Não vai ter. Essa é a função dos amalequitas, lutar com essas pessoas, porque eles sabem que com essas pessoas eles podem, e nessas guerras eles têm vitória. Oh meu Deus, qual homem de Deus, povo de Deus que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, vai perder batalha? Não vai perder batalha, porque o Senhor disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então o que eu devo fazer? Ou eu não entro ou eu fujo. Quer ver uma batalha que você não vai vencer, que você não vai ganhar? A sua carne. Essa palavra, Amaleque, tem um significado bíblico. O significado é a carne, o velho homem. Ou seja, constantemente o velho homem quer descer da cruz, o velho homem quer voltar na mesma atitude e ter o mesmo comportamento. E isso que eu tenho observado. É isso que eu tenho visto. É que nós tivemos um passado, e às vezes nós somos o fruto deste passado, mas a gente não pode viver refém dele. Tem muita gente aqui que foi machucado, mas não pode ser governado pela dor. Ah, pastor, eu fui muito ferido, mas isso não justifica que você deve continuar doente ou ferido. Se Deus tem um bálsamo de Gileade, um bálsamo que cura, um bálsamo que vem, que sara as nossas feridas, por que a gente quer viver constantemente doente? É entrar em batalhas da qual o Senhor não está. Eu estava conversando esses tempos atrás com uma pessoa, assim, por mensagem. Não, pastor, porque eu não aguento mais, não sei o que lá e tal. Por causa disso e daquilo. E eu conversando, né, com a pessoa, conversando com ele, conversando com a esposa. E eles não sabiam, mas eu estava aqui, conversando com eles. Falava com um, depois falava com o outro. E um falando um do outro. Pergunta onde você estava, pastor? Pergunte para mim, onde você estava, pastor? Porque a pessoa disse assim, pastor, eu posso conversar com você agora? Eu falei, agora não dá. Eu não disse para ele onde eu estava, mas sabe onde eu estava? Assim, Eu falei, nossa, sapato ficou lindo. Meu Deus, maravilhoso, olha que lindo. Olha aí, pé da pastora, quem te deu? Fala, quem te deu? Eu estava lá, assim, na loja, comprando a sandália para ela. E aqui, mandando mensagem. A mulher da loja falou desse jeito para mim. Nossa, nunca vi um homem assim. Eu falei, como assim? Não, que tá aqui, né? Participando, escolhendo. Tá participando. Até a mulher que vem de sandália percebeu que eu era diferente de todos os outros que entravam lá dentro. Parei de entrar em batalha que o Senhor não está. Saí de lá, fui pro restaurante. Com quem? Só com ela. Posso falar com o Senhor agora? Não dá. Porque é que ele não perguntou o porquê, mas se perguntasse, eu ia dizer, porque eu não posso conversar, porque eu não quero estar na mesma forma que você está. Porque se eu não cuidar da minha casa, como eu vou cuidar da sua? Se eu não cuidar do meu casamento, como eu vou cuidar dos casamentos que chegam para eu tratar? Então, eu tenho aprendido que
Eu não posso entrar em batalhas, em guerras, da qual o Senhor não está. Oh, meu Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aonde o Senhor der o primeiro passo, eu vou dar o segundo passo. Se Deus não der passo, eu vou continuar parado. Se Deus não for na minha frente, eu não quero ser o louco de estar na frente de Deus. Se Deus andar pela esquerda e eu estiver na frente dele, eu posso ser burro de entrar por um caminho contrário. Quando eu olhar para trás e eu perguntar onde está Deus, e Deus não estiver, não vai estar comigo. Por quê? Porque ele foi por um caminho, eu insisti em pegar um atalho. Tem algumas circunstâncias, eu quero compartilhar com vocês isso. Olha só, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versículo 35. Um dia Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem tinha um destino e tinha um propósito. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro. Então, Jesus estava dando uma ordem, e a ordem tinha um destino, e todo destino tinha um propósito. Então, tem a ordem de Jesus: vamos, passemos para o outro lado. A ordem, passemos o destino para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande tempestade ou temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma... Como pode? Pode. Jesus pode. O barco afundando e ele tranquilo, ele estava dormindo e assim, ó, bem aconchegante, em cima de uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa? Ou não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Ou, a minha versão diz assim: por que vocês estão tímidos? Como não tendes fé? Essa palavra, temerosos, ou eu vou ler na minha versão, disse-lhes: por que estão tímidos? O evangelho foi escrito no grego. E essa palavra temerosos ou tímidos, do grego é deilos. E tem um significado: covarde. É isso que eu quero conversar hoje. Jesus está gerando e formando discípulos. Ele vai e escolhe 12 homens, porque ele tinha uma missão: ir para a cruz, estabelecer o reino, voltar para o seu pai, mas essa missão deveria continuar. Só que nenhuma missão dá continuidade com pessoas covardes. Queridos, a covardia
ela é um sinal de pessoas que elas não enfrentam os seus medos e não enfrentam as circunstâncias ou as tempestades que a vida nos traz. Eu estava falando para uma pessoa esses dias, ei, para de ser covarde com a sua vida, porque ele queria desistir. Então, toda pessoa que quer desistir na vida, ela é um covarde. Toda pessoa que quer recuar em qualquer coisa, ela é um covarde. E os covardes, eles não rompem, eles não vencem, eles não prosperam. É por isso que Deus nos chamou para romper a timidez ou romper a covardia. Porque o reino não tem lugar para os covardes. Você sabia que no Brasil tem pena de morte? E a única pena de morte é para aqueles que recusam ir para a guerra. É o único motivo. É a pena marcial que eles são condenados ao fuzilamento. Quando? Quando se recusam ir para a guerra. Aonde nós temos guerra? Nós temos guerra financeira, nós temos guerras emocionais, nós temos guerras, crises na família, com os filhos, nós temos crises no casamento, nós temos crise talvez no trabalho, nós temos crise às vezes na doença. Eu dei o seu testemunho. 1 hora conversando com você e quase chamando você para ir para o fim da fila. Palavras dela, posso ousar em dizer? Posso ter a liberdade? Foi fácil receber um diagnóstico do câncer? O chão é tirado. O pensamento, meu Deus, e o pensamento humano é sempre pensar no pior. Mas aí, a covardia, quando sai, o que entra? Porque é um espírito. Quando o espírito de covardia sai, entra outro espírito. E a Bíblia vai dizer, eu não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia ou coragem. Então eu quero te dizer que hoje aqui a covardia vai sair e os corajosos de Deus vão nascer neste lugar. Ah, você não entendeu não, eu estou dizendo, eu não, mas a palavra está dizendo que no nosso corpo não pode ter dois espíritos. Então o espírito de covardia vai sair e vai nascer os valentes de Deus. Existe um homem chamado Fernandes Cortés. Ele foi um desbravador, um conquistador espanhol. Um dia ele chegou em um território. Ele estava em uma embarcação e ele foi a um destino, a uma terra desconhecida. Lá na frente vai se dar o nome de México. Quando ele chega no México, ele dá uma ordem para os seus soldados: queimem os barcos. Tá louco? Você tá louco? Como a gente vai queimar o nosso meio de travessia? Ou como você vai queimar o nosso instrumento aqui para a gente velejar, ou até mesmo para a gente recuar e fugir, caso algo aconteça, queime os barcos. Queime os barcos. Ele deu uma ordem, o comandante deu uma ordem, queime os barcos. Esse homem foi ousado, sabe por quê? Eles estavam em minoria. Ele percebeu que os seus soldados já estavam com medo. Então ele usou uma estratégia: eu vou queimar os barcos. Porque eu vou construir na mente deles que não vai ter como fugir. Não adianta.
Quando eles começarem a pelejar, eles não vão ter outra opção, eles não vão ter aqui na mente a opção de recuar, de correr para os barcos e fugir. Então eu vou trabalhar na mente deles, eu vou retirar essa opção da vida deles. Sabe o que aconteceu? Conquistaram o México. Quem conquistou o México foi os espanhóis. O que Jesus estava fazendo com os seus discípulos? Treinando a mente deles. Aonde? No meio de uma tempestade. Essa aqui foi a primeira tempestade, mas há uma segunda tempestade lá em Mateus capítulo 14. E diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. Coloque aí. Eu vou ler com vocês. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as... Agora, olha só o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos nesse treinamento. Primeiro, ele entra no barco e vai para um destino e eles atravessam o mar da Galileia. Mas agora, Jesus coloca os discípulos no barco e os envia sozinho. O que Jesus está ensinando, meu filho? Ei, vai ter momentos na nossa vida que Jesus não vai estar no barco, não vai estar na tempestade, não vai estar na crise, mas isso não significa que ele estará ausente. Para de tirar Jesus da sua vida, para de tirar Jesus do seu barco, para de tirar Jesus da sua tempestade, para de fazer com que a sua tempestade, você comece a pensar que você está sozinho. As pessoas têm me buscado dizendo, pastor, resolva para mim. Oh meu Deus, assim até eu quero. Pastor, resolva para mim. Eu não sei o que fazer, assim é muito fácil. E as pessoas estão aqui perdendo a intimidade, o foco e o propósito. Eu vou te aconselhar sim, eu vou te instruir sim, mas eu não sou Deus na sua vida. Eu não posso levantar e trabalhar para você. Então você vai ter que acordar cedo, levantar e trabalhar. Eu não sou casado com a sua esposa, porque se eu fosse, eu ia fazer dela muito feliz, porque se eu fiz com uma, se Jesus levar, eu posso fazer com a segunda também. Só assim. Então, coloquei Jesus no barco. E ele me ensinou da primeira vez, não seja covarde. E eu aprendi a não ser mais covarde, a assumir os meus problemas, a assumir as minhas crises, a assumir os meus erros. A maior dificuldade minha era, oh meu Deus, você tem razão, me perdoa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aprendi. Aprendi o quê? A nem sempre querer ter razão. Aprendi a compreender, a entender. Eu aprendi que a crise está na minha mão. Eu posso estabelecer como eu não posso. Eu posso decidir estabelecer uma crise, como eu posso decidir não criar uma. Como? Quando ela falar o que eu não gosto e eu, meu Deus, não compensa eu entrar nessa guerra. Não compensa eu criar uma crise agora. Eu tenho aprendido a meditar, a pensar antes de responder muitas vezes.
Às vezes não compensa, Ricardo. Eu olho, meu Deus, vontade de dar uns gritos agora. Assim, nossa, vontade de pegar isso aqui, tacar bem nessa parede, que ela tanto gosta assim, ó. Mas vai passar o tempo, eu vou me arrepender. Então, eu já nem faço para não precisar do arrependimento. E eu aprendi o que é me controlar, porque se eu me controlo, eu controlo a minha casa, eu controlo a minha vida, eu controlo as minhas emoções. Aí Jesus me ensinou. O que eu e você precisa aprender? Aprender com ele, não é comigo não, aprender com ele. Ele ensinou, agora ele vai aplicar o teste. Ele ensinou, agora ele vai aplicar aquilo que ele ensinou. Próximo versículo. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava no meio do mar, sendo assim, fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Ou seja, Jesus ficou lá orando no monte. Será que Jesus viu o barco? Uma lamparina. Eu aqui, ó, no meu entendimento, antes de morar numa casa, morava num apato, num quarteirão assim, ó, só vinha minha casa, o resto tudo rataquê. Aí um dia a Sofia, papai, vontade de chupar um sorvete, vai lá comprar. Não, papai, vamos lá. Não, minha filha, é você que quer chupar sorvete, vai lá comprar. Deu dinheiro na mão dela, vai. E aí, do meu apato até a esquina tinha um Combine. E aí, mandei ela e fiquei lá assistindo filme. De boa, na lagoa. Claro que não. Fui lá pra sacada. Deixa eu ver essa menina. E foi assim, ó. Beirando a rua, o rataquê. Parou no semáforo, entrou. Eu já fiquei na sacada, e já contando, meu Deus, 2 metros não morre não, porque num dia não ia dar tempo de eu descer as escadas. O que eu estava ensinando para minha filha? Minha filha, você vai ter que conduzir com as suas próprias pernas. Você está com medo, mas você vai ter que vencer o medo de caminhar sozinha. Mas isso não significava que os olhos do pai estavam ausentes. Então, aqui, na minha visão, Jesus estava na cima de um monte, vendo a tempestade, sabendo da tempestade, olhando o barco, vendo os discípulos, e por conhecer os discípulos, sabia que os discípulos iriam entrar em crise. Vamos lá. Então, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: oh meu Deus, é um fantasma! E gritaram de medo. Olha para você ver assim, ó, a profundidade dos discípulos. Mas imediatamente Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi em direção à pergunta. Jesus acalmou a tempestade para Pedro conhecer o sobrenatural? Meu filho, então não espere a tempestade acalmar para você viver o sobrenatural. Sabe o que às vezes Jesus está nos ensinando? Ei, meu filho, começa a viver o sobrenatural no meio da tempestade.
Oh, meu Deus, começa a viver o sobrenatural, os milagres na tempestade. Como? Ah, pastor, eu estou passando por uma crise no meu casamento. Ei, descubra o sobrenatural de Deus no meio da crise do seu casamento. Oh, meu Deus, quer ver maior alegria que você, depois de passar pela crise, você olha pela sua esposa, olha para ela e você dizer para ela, ei, vencemos mais uma. Começa a viver isso dentro da sua casa, começa a viver isso dentro com os seus filhos, começa a viver isso nas suas finanças, começa a viver isso na sua vida, começa a viver isso no seu emocional. Oh, meu Deus, quer coisa melhor? Você que andava em crise e começar a dar passos de fé no meio da crise e começar a vencer. É isso que Jesus nos está chamando para experimentar. Oh, meu Deus, está na crise da enfermidade. E a irmã disse para mim, pastor, eu nasci de novo. Como? Um diagnóstico de morte, porque câncer, morte física. Ela come as células, né? Você dizendo para mim, as células vão morrendo, né? Ela falou, quando eu aplico aqui a químio entra pelo meu sangue e vai destruindo as células vivas e vai lá para destruir, mas o foco é a célula morta. Então tem aqui uma pessoa testemunhando. No meio da morte, no diagnóstico da morte, eu conheci a vida, porque eu tenho alguém que é maior do que a minha enfermidade, eu tenho alguém que é maior que a minha crise, eu tenho alguém que é maior que a minha tempestade, porque ele tem autoridade sobre a morte, sobre a tempestade, sobre a crise, e eu posso estar na tempestade, mas a tempestade não está em mim, porque eu vou aqui, andar sobre a tempestade, eu vou sapatear sobre a tempestade, e eu vou vencer a tempestade. Então, isso eu aprendi. Isso Jesus me ensinou. E isso eu estou vivendo. Pastor, só você? Não. Todos aqueles que creem, todos aqueles que vivem, todos aqueles que buscam. O covarde, o que ele faz? Ele desiste. O covarde, ele recua. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia vai dizer assim, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Tem algum vencedor aqui? O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei com meu Pai no seu trono, assim será você também. Olha a promessa de Jesus, meu Deus, imagine você chegar nos céus e você vê o Todo-Poderoso, o Senhor sentado no trono, do lado o Rei dos Reis e do lado um trono com o seu nome. É para os vencedores. Os covardes não têm lugar no reino de Deus. Então hoje, todo covarde vai cair por terra e vai nascer aqui os vencedores, os valentes, os homens, as mulheres de Deus que vão seguir o propósito de Jesus. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas, quais coisas? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quais coisas? Quais coisas nós somos mais do que vencedores? Todas as coisas. Não, quais, pastor? Aquela que você está passando, aquela que você está vivendo. Todas as coisas. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 Coríntios 15:55 diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão?
O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não serão em vão. Você que tem lutado pela sua casa, que tem trabalhado pela sua casa, pelo seu casamento, Jesus está dizendo assim: ei, mantenha-se firme. Não desiste não. Ontem eu estava conversando aqui, Ricardo, com um irmão lá de Haiti. Conheci ele, lembrei dele, lá naquela fábrica onde nós trabalhamos, juntos, que eu vendi alfajor para vocês. E que a Tati ainda era Tati Maria Fumaça. Desculpa aí, Tati. Imagine se a gente desistisse. Imagine se nós fôssemos covardes. Onde a gente estaria, Fábio? Nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Imagine, Fernando, parasse de orar, desistisse. Você não ia encontrar a bondade de Deus, porque eu acho que Deus foi mais bom com você do que com a sua varoa. Sorte sua que orou muito mais. Não deu tempo dela orar tanto. Não ia viver isso. Nós não fomos chamados para ser covarde, Jás. A Bíblia está dizendo, o trabalhar, até hoje eu trabalho. Até hoje eu me esforço. Até hoje eu me dedico. Eu já passei por muitas crises. Eu já passei assim por vários desafios. Quando eu vi uma oportunidade de Deus de trabalhar, eu falei, meu Deus. Nós não vamos precisar viver um passado de dor, de sofrimento. Nós vamos ser constrangidos pelo amor de Deus. Nossa, Ricardo, eu fico constrangido, todo mundo me elogiando, todo mundo falando que eu sou linda. É a graça de Deus sobre a sua vida. Quem muito chorou, quem muito viveu em dor, em crise, quando chega o amor de Deus e o carinho, a gente fica constrangido. Isso pode acontecer e vai acontecer na vida de todos que creem, em todos que continuam. Eu estava conversando com o discípulo, eu falei, meu Deus, você acha que eu estou vivendo hoje foi trabalho de 1 ano, de 2 anos, de 3, de 4, de 5? Fiz 35 anos, já estou aqui há 20 com ela. 20 anos. Para mais ou menos 2 começar a desfrutar e descobrir o prazer de um casamento, de uma vida, de um relacionamento com Deus. Então, se eu fosse comparar hoje, é o quê? 5% que eu estou vivendo da minha vida consolidado. Não espere o tempo passar. Não espere. Daiane, chegar aos 60, aos 70, porque a gente vai viver muito para descobrir o prazer. A única coisa ruim de Abraão é que Abraão descobriu a Deus
com 90 anos de idade. A alegria de ter um filho, já avançado de dias. Mas Deus está nos dando a oportunidade hoje de começar a viver bem, em paz, em alegria hoje. Do que chegar a 80 anos de vida e dizer: meu Deus, descobri a alegria, descobri a vida. Meu Deus, descobri que se eu continuar, se eu pelejar, eu vou vencer. Não espere ser tarde para descobrir o favor de Deus. A alegria de uma juventude, de conhecer a Deus enquanto são jovens. Então eles não vão precisar, Fábio, passar por aquilo que nós passamos. Não vai precisar. É isso que Deus chamou, Marquinhos. Ariona, a oportunidade que Deus deu. Não espere ela crescer. Ela descobriu o que é o amor. Não espere ela crescer. Ela descobrir o que é ser uma mãe. Ensina hoje, mano. Ame hoje, cuide hoje. Feche seus olhos, sentados assim. Baixe a sua cabeça. Espírito Santo, você que sonda e conhece a mente e o coração. Jesus, o Senhor que está no mais alto dos céus e não nos abandonou, porque a tua promessa foi que o Senhor estaria conosco todos os dias. Espírito Santo, tem gente aqui que está passando pela tempestade, mas eles estão no barco que o Senhor os colocou. Senhor, eles não pularam do barco. Pedro, ele não pulou do barco. Os discípulos, no meio da tempestade, eles não abandonaram o barco, eles permaneceram no barco. Jesus está dizendo para você hoje: na tempestade, permaneça no barco. Na tempestade, não pule do barco. Na tempestade, não se jogue, não se lance sem antes eu te dar um comando. Permaneça. Se firma. O Espírito Santo está aqui hoje. E este mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, ele habita dentro de você. Você não vai desistir. Você não vai recuar, porque não existe um espírito de covardia dentro de você. Existe o Espírito Santo de poder, de autoridade, de ousadia, que está tomando a sua vida hoje. Vai caminhar os teus passos, vai te direcionar. E o melhor caminho que ele vai te direcionar é para o altar. Vai ficando de pé. Sopra forte, balança o meu barco. A tempestade vem. Levante as suas mãos. E testa minha fé. Seja forte e corajoso, meu filho.
O passado não vai direcionar e mostrar o seu futuro, porque o passado ficou para trás, o passado já foi enterrado, Deus já lançou